Fala aí, minha gente, tudo bem? Vamos falar sobre algumas notícias atualizadas do futebol, incluindo, é claro, a entrevista do Cristiano Ronaldo dessa semana, onde não é muito comum a gente ver um jogador detonando seu ex-clube, mas neste caso eu acho que o Cristiano tem seus motivos e ele falou fortemente e pessimamente sobre a estrutura do Manchester United. Temos também a saída eminente, eu acho que ficou claro agora para todo mundo que o Vitor Roque não deve permanecer no Barcelona. Tem também o Vinícius Júnior favoritaço à bola de ouro, segundo um portal muito importante, e eu acho que realmente isso aí tem muita chance de acontecer, exceto se acontecerem alguns fatores aí na Eurocopa. Fora também a questão de que a gente pode ter mais um craque voltando para o futebol brasileiro. É claro que eu falo do Felipe Coutinho, que goste você ou não, talvez você não considere uma grande estrela, mas é um cara que brilhou na Champions de 2019 junto com o Liverpool e tem muita moral no futebol europeu, passando por Bayern, Barcelona. É verdade que não fez uma boa passagem nesses clubes, mas pode sim estar de volta ao futebol brasileiro. Temos também aí o Fernando Diniz nessa segunda-feira fazendo o entretenimento do povo brasileiro diante do São Paulo, onde, enfim, eu vou falar para você depois as declarações dele contra o Luciano, contra o árbitro da partida. Mas, rapaziada, antes de tudo, aquele pedido de sempre, deixa seu like, se inscreve no canal, é completamente gratuito você fazer isso e você me ajuda muito a crescer aqui dentro do YouTube. Vamos começar falando do Cristiano Ronaldo, acredito que seja, quem sabe, o assunto principal do vídeo, né? Rapaziada, Cristiano deu uma entrevista essa semana lá nas Arábias, e por conta disso foi perguntado aquela questão da saída dele sobre o Manchester United, que vai ser o assunto principal aqui que eu vou tratar da entrevista dele. Eu até peguei o print aqui para vocês verem também, né? Nada mudou no Manchester United desde que eu saí. Até a academia, a tecnologia, a cozinha, eles pararam no tempo. Fiquei surpreso. Esperava ver algo novo na infraestrutura. O progresso foi zero. Real e Juve se mantinham atualizados. Pois é, o Cristiano Ronaldo saiu do United o quê? Em 2009, se eu não estou enganado, né? Voltou agora 2020, 2021, né, para a temporada. E ele pegou uma fase já muito complicada do United. Se a gente for pegar bem, eu acho que de cabeça o pessoal nem lembra qual foi o último título conquistado pelo Manchester United. Pelo City todo mundo lembra. Inclusive o Cristiano Ronaldo quase foi parar no Manchester City, né? Se não fosse aquela ligação do Sir Alex Ferguson, o que poderia ter acontecido, né? A gente veria o Cristiano ganhar mais uma Champions, provavelmente fazendo 50 gols, porque naquele time do City, eu acho que ele jogaria fácil, né, rapaziada? Eu sou muito fã do Messi, vocês sabem, mas eu admiro os dois. Tanto que tem o quadro lá em cima dos dois, né? Os dois melhores, indiscutível, da geração. E eu acho que o Cristiano, jogando a bola que joga, mesmo com 39 anos, fazendo gol do jeito que faz, pô, eu acho que ainda tinha lenha pra queimar na Europa. Mas, rapaziada, foi muito forte essa entrevista aí, né? Falando mal sobre a estrutura do Manchester United. E depois que ele deu essa entrevista, começou a circular nas redes sociais alguns vídeos sobre a estrutura do Old Trafford, estádio do Manchester, onde tá com algumas goteiras completamente gigantes, né? Embora nessa entrevista ele tenha falado mal ali também da questão da academia, da tecnologia, da cozinha, mas a estrutura do estádio, que ele também se referiu, a gente pode ver que tá se acabando um pouco. Eu não sei se ele falou isso pelo modo sincerão, né, contra o seu ex-clube, mas também a gente tem que lembrar que o Cristiano não viveu um bom final de momento no Manchester, né? Teve aquela questão do trauma familiar que vocês sabem, as discussões com técnico, companheiros, né? O Ten Hag, muita gente culpa pelo fato do Cristiano depois ter ido para a Arábia. Então são questões aí bem complexas, né, da gente falar. Mas a entrevista, o ponto que eu queria falar para vocês é isso aí, é sobre o Cristiano, entre aspas, contra o Manchester United, né? Falando alguns fatos ali que não são positivos sobre o clube. E partindo agora para a gente falar sobre a bola de ouro, pela primeira vez em muito tempo a gente vê um portal de notícias muito relevante, o Goal, colocando o Vinícius Júnior como top 1 nesse ranking, liderando, à frente de grandes jogadores, embora eu tenha sentido falta de um deles, que é o Harry Kane. Mas enfim, vou colocar aí para vocês verem também. Vinícius Júnior é o favorito para ganhar a bola de ouro de acordo com o ranking da Goal. Primeiro, Vini Júnior, segundo, Bellingham, seu companheiro de Real Madrid, terceiro, Mbappé, do PSG, quarto, Phil Foden, do Manchester City, e quinto, o Wirtz, né, do Bayer Leverkusen, para quem não acompanha ali o futebol de quem não está na Champions nessa temporada, né, o Leverkusen acho que tem tudo para ganhar, além do campeonato alemão agora, a Europa League, né, mas enfim, eu acho que pela belíssima temporada é completamente válido também que ele esteja nesse ranking, né. O único que eu tô sentindo falta aqui é o Harry Kane, né, pô, 45 jogos, 44 gols na temporada, é um negócio impressionante, mas aí tem a questão dos títulos, e isso aí pesa bastante, né, rapaziada. Harry Kane, infelizmente, é um jogador que até o momento não consegue ainda destacar as suas conquistas coletivas neste momento. 0 títulos na carreira, o que é até um pouco maluco de se pensar, porque é um cara que faz muito gol. Todo jogo, todas as temporadas, o cara tem números excelentes, né? Mas enfim, a notícia é para falar do Vinícius Júnior. Que se você pegar o recorte do Real Madrid, ele ainda ficou fora de 14 jogos por conta de lesão. Imagina se ele tivesse 14 jogos a mais, como é que seriam os números dele? É impressionante. Fora também que é um cara que vem sendo muito decisivo, principalmente nessa semifinal de Liga dos Campeões,
contra o Bayern de Munique, né? Que no primeiro jogo lá na Alemanha fez 2 gols, no jogo de volta não fez gol, mas foi ele que deu chute naquela falha do Neuer, que depois o Rossello acabou fazendo o gol, que aconteceu tudo o que aconteceu depois pro Real conseguir passar. Então, o Vini Júnior tem sido extremamente participativo nas decisões do Real Madrid. Ao contrário do Mbappé, se a gente pegar apenas o recorte da Champions, né, excluindo ali um pouco a questão do campeonato francês, que eu nem acho que tenha tanto peso assim, mas tem sim o seu valor por estar entre as principais 5 ligas da Europa. Mas o Mbappé, no fator Champions, foi decisivo apenas nas oitavas de final, contra a Real Sociedad, que, convenhamos, não é um adversário assim tão potente, né? Mas agora contra o Barcelona, fez 2 gols no jogo de volta, mas vocês sabem, quem assistiu os jogos, que o destaque completo da equipe foi o Dembélé, não foi o Mbappé. E contra o Borussia Dortmund, fechando bem os espaços e evitando que o Mbappé corresse, ficou claro que o Mbappé precisa de espaço para correr, para fazer a sua correria, para dar suas arrancadas. Pronto. Precisa de espaço para fazer suas arrancadas e quando a marcação encaixa muito bem, o Mbappé não se vira muito bem. Foi completamente sumido, anulado, diante dos confrontos contra o Dortmund, seja na Alemanha, seja em Paris. Então, por conta disso, eu acho que deu uma baixada na poeira sobre Mbappé, bola de ouro. Mas, o que eu ia falar sobre a Eurocopa? A coisa pode mudar, tá? A coisa pode mudar porque a Eurocopa tem um peso enorme, maior do que o da Copa América, eu diria, né? Que o Vinícius Júnior também vai jogar pela seleção brasileira. Mas a questão da Eurocopa, então, a gente tem 2 seleções muito fortes, que é a Inglaterra, que tem Harry Kane e Bellingham também, 2 que concorrem fortemente à bola de ouro, embora o Kane não esteja nessa lista aqui que eu mostrei para vocês, e também a gente tem o Mbappé pela França. Se porventura o Mbappé ganhar com a França a Eurocopa, meter 2 gols na final, sei lá, ele ganha um argumento fortíssimo, né? Campeão francês e campeão da Eurocopa. Então também é uma coisa que a gente só vai ter um esclarecimento maior de quem pode ganhar essa bola de ouro. Eu acho que depois dali da metade do ano, onde passar de fato a Eurocopa e a Copa América. Aí eu acho sim que a gente vai ter uma clareza maior sobre quem vai ganhar. Mas eu acho que o Vini Júnior tá sim muitíssimo bem cotado. E antes de falar aqui da questão do Barcelona com o Vitor Roque, eu vou falar para vocês uma notícia extremamente positiva, tá? Embora o meu time, o Grêmio, não tenha ainda fotos do seu estádio, da arena, da questão da baixada das águas, que graças a Deus, pelo menos esportivamente falando, parece que a coisa começou a dar uma melhorada, mas a gente tem as fotos do Beira-Rio, que teve o seu campo, pelo menos agora, totalmente em vista, sem água, sem alagamentos, né? Mas um campo ali completamente destruído. E olha que o Beira-Rio tinha um dos melhores gramados do Brasil, talvez o melhor, junto com a Neoquímica Arena, quem sabe, enfim. Mas é triste ver isso, mas pelo menos aqui fica a minha consideração que, pelo menos a água nesta região começou a baixar. Embora em algumas outras a água está até aumentando ainda. Preocupante. Mas, enfim. Vamos falar aqui sobre Vitor Roque e Barcelona. Rapaziada, Barcelona venceu nesta segunda-feira o Real Sociedad por 2-0. Gols ali do Lamine Yamal e do Rafinha. Mas antes disso, teve a informação então aqui da rádio Cadena Ser, da Espanha, uma das principais. E eles falaram aqui o seguinte, né? Vitor Roque não continuará no Barcelona na próxima temporada. Não dá para entender porquê, né? Mas, enfim. A informação aqui da Rádio Cadena Ser, da Espanha, é de que o jogador não faz parte dos planos de Xavi. Xavi acredita que Roque não é confiável. Estranho isso aqui, hein? E a direção esportiva concorda com ele. O que a gente vai falar, rapaziada? A gente olha o exemplo do maior rival do Barcelona, que pegou 2 jovens, Vinícius Júnior e Rodrigo, e deu a eles pelo menos o quê? 3, 4 temporadas de adaptação, e os caras são o que são hoje. 2 dos melhores jogadores do mundo. Por que o Barcelona, que só deu o quê? 6 meses pro Vitor Roque, não dá pelo menos mais uma temporada de chances, vai adquirindo minutagem? O fato que no jogo dessa segunda-feira, então, novamente, ele não ganhou nenhuma minutagem, e o Xavi deu aqui a sua declaração, né, pós-jogo, explicando por que ele não coloca o Vitor Roque para jogar então. Vou colocar aqui para vocês verem também. Abre aspas, as decisões vamos tomar no final da temporada e internamente. Não preciso responder a agentes. Vitor era dúvida. Ontem tomou uma pancada no tornozelo e por isso nem aqueceu. Ele explicou que foi por uma questão aí de uma lesão, quem sabe, mas ficou claro que, rapaziada, Vitor Roque não faz parte dos planos. Teve também aquela questão do André Cury, o empresário que fez as intermediações com o clube aí nas últimas semanas, já fazendo aquelas declarações sobre o Xavi, sobre a questão do Vitor Roque não jogar. Então eu acho que ficou uma coisa quase que insustentavelmente, me parece sem clima, tá? Ele tende a ser negociado, a preferência, pelo que eu li, era de uma venda direta, mas também não se descarta a questão de empréstimo. Não dá para entender o que o Barcelona tá fazendo nessa questão com o Vitor Roque, sinceramente. Mas agora vindo aqui pro futebol brasileiro, então, nessa segunda-feira a gente teve São Paulo vencendo por 2-1 a equipe do Fluminense, e o Fernando Diniz, além de ter sido expulso e xingado o Daronco, também bateu boca feio ali com o Luciano, eles que são velhos conhecidos até do próprio tempo de São Paulo, inclusive, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi a declaração do Diniz perante o Daronco, que, é claro,
acabou expulsando o professor Diniz então, né? Ali, ó. Vai me expulsar porque eu mandei tomar naquele lugar? Eu mando todo mundo tomar naquele lugar. Tá todo mundo mandando todo mundo tomar naquele lugar, Daron. Meu povo, o que a gente vai falar disso? O fato é que o Fluminense, com esta derrota, entrou na zona de rebaixamento. Ocupa a primeira vaga da zona de rebaixamento, é verdade. Mas não deixa de ser a famosa zona da degola, e pra sair é bem chato. Embora a gente esteja no início do campeonato, não acho que o Fluminense corra nenhum risco, mas é importante pontuar também. Partindo por outro time do Rio de Janeiro, então, vamos falar um pouco de Vasco. Quase nunca falo de Vasco aqui, mas Felipe Coutinho entrou na pauta, tá? Embora 777 Partners não queira investir assim tão alto, então a maior probabilidade disso aí acontecer ainda é um empréstimo, mas também é importante ressaltar que o principal jogador do Vasco em questão salarial é o Payet, com 1,5 milhão por mês. Então, é viável trazer o Coutinho? Eu acho que é, né? A informação aqui dá conta de que o Felipe Coutinho está disposto, então, a reduzir o seu salário para voltar ao Vasco. O Aston Villa, que é o atual clube dele, embora ele esteja emprestado lá para o Qatar, enfim, ele é jogador do Aston Villa, é isso que importa. E segundo aqui, então, o GE da Globo, eles estão dispostos a liberá-lo, mas exigem pedir uma compensação financeira. E aí que a SAF do Vasco tem o seu papel como SAF, como empreendimento multimilionário de dar uma boa grana e conseguir trazer esse jogador pro Vasco, que convenhamos, tá precisando, tá? Tá precisando, porque o elenco do Vasco eu acho que não é suficiente para fazer um bom campeonato brasileiro. E uma última aqui pra gente fechar. No último vídeo eu falei sobre a questão do Cássio, da saída do Corinthians, a ida pro Cruzeiro, contrato de 3 anos, mas hoje surgiu uma informação do UOL que o Corinthians não gostaria que o Cássio saísse, especialmente acontece uma preocupação nos bastidores muito por conta de que o Cássio é uma referência para os jovens, é uma liderança extrema do clube, é um dos jogadores mais antigos, mais vitoriosos, e se ele sair, eu acho que a bronca cai em cima de quem? De cabeça, que deixa eu pensar. É o Fagner, eu acho que é o mais antigo ali do Corinthians, né? Porque a gente tinha até o Gil há pouco tempo atrás, que agora acabou indo pro Santos, enfim. Mas eu acho que essa questão aí do Corinthians tem sim que ser muito bem olhada. Embora também a informação dê conta de que eles não vão pressionar o Cássio para renovar. A vontade do jogador vai ser respeitada, mas é muito interessante a gente pensar dessa forma também, né? O Cássio é uma puta de uma referência dentro do Corinthians pros jovens, pros mais velhos, pro vestiário, então a saída dele eu acho que impactaria bastante, tá, rapaziada? E o Corinthians já não vive um bom momento, né? Vem de derrota pro Flamengo por 2-0. Por mais que tenha vencido seu último jogo na Sul-Americana, a gente sabe que a situação do Corinthians é muito preocupante. Mas enfim, rapaziada, se gostou então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e tamo junto. Um beijo aí no seu coração. É nóis. Até mais.